no capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo o versículo 8 ao 20. Mesmo sentados, mas com muita atenção, façamos a leitura da palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo a multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, vamos juntos, o verso 14: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém e amém. Irmãos, esse evangelho foi escrito por Lucas. E Lucas, ao escrever esse evangelho, ele direciona esse evangelho a um homem chamado Teófilo. E ele deseja que Teófilo cresça em convicção a respeito das verdades do evangelho. Nós lemos isso no capítulo 1, no versículo de número 4, quando Lucas escrevendo diz a Teófilo: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então esse é o objetivo da narrativa que Lucas vai escrever para Teófilo, e como palavra de Deus é direcionada a todos nós, e que o Espírito Santo de Deus se utiliza desta palavra para promover no nosso coração convicção, instrução e certeza a respeito da vida de Jesus e da obra de Jesus. E nesses primeiros capítulos, Lucas destaca o nascimento de Jesus. E Lucas apresenta o nascimento de Jesus utilizando cânticos, né? Ele é bastante poético na sua apresentação a respeito do nascimento de Jesus. Nós vemos em primeiro lugar o cântico de Maria, depois nós temos o cântico de Isabel, em seguida nós temos o cântico de Zacarias, e agora nós lemos no capítulo 2 o cântico dos anjos. Então os corais, tanto na terra como no céu, cantam o nascimento de Jesus, a realidade de que aquele que sendo Deus se fez carne. E aqui nós temos algo muito surpreendente, irmãos, porque os primeiros seres humanos a ouvirem a respeito do nascimento de Jesus, aqui os anjos não só anunciam que Jesus irá nascer, mas já declaram que ele nasceu. E os primeiros seres humanos a ouvirem a respeito desse mais extraordinário acontecimento foram simples trabalhadores noturnos, pastores que cuidavam de ovelhas. Olha que coisa surpreendente. Os primeiros a saber, os primeiros que souberam que Jesus havia nascido, não foram os sacerdotes, não foram os príncipes, não foram os filósofos, os intelectuais. Os primeiros seres humanos que souberam que o Verbo havia se feito carne, o Rei havia nascido, foram pastores, simples pastores. E ao fazer isso, Deus estava cumprindo a profecia que Ele havia dado a Maria.
no cântico anterior, no capítulo 1, Deus havia dito a Maria, no verso 51, as seguintes palavras. Maria, no seu cântico, profetiza: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Exaltou os humildes. Os pastores estão ouvindo a notícia das notícias. O mais extraordinário acontecimento: Jesus nasceu. A narrativa no verso 8, capítulo 2, versículo 8, descreve o acontecimento, dizendo as seguintes palavras no verso 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Eles estavam executando o seu corriqueiro trabalho de proteger ali, guardar, vigiar aquelas ovelhas. Mas de repente, algo extraordinário acontece, como nos diz o versículo 9: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. Essa é a reação normal de todos aqueles que se depararam com um anjo, né? Eles ficam atemorizados, eles ficam assustados. No versículo de número 10, o anjo então aquieta o coração daqueles pastores, dizendo assim: não tenham medo, não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Portanto, esta é a notícia que os anjos proclamam. Esta é a notícia que os anjos apresentam àqueles simples pastores: que Jesus nasceu, e que o nascimento de Jesus trará bênçãos extraordinárias. A vida de Jesus, a obra de Jesus trará bênçãos inenarráveis, extraordinárias. Essa é a mensagem dos anjos. A glória do Senhor se manifesta, e portanto os anjos anunciam que Jesus nasceu, e o nascimento de Jesus é a garantia de bênçãos extraordinárias. A narrativa vai nos mostrar esses dois aspectos. Primeiro, a mensagem dos anjos anunciando as bênçãos. E segundo, a reação dos pastores. Como é que eles reagiram à mensagem? E eu gostaria, com a graça de Deus, falar desses dois aspectos aqui apresentados nesse texto. As bênçãos que o nascimento de Jesus promove. As bênçãos que Jesus traz sobre a terra. As bênçãos que o Evangelho garante sobre a vida de todos os que creem. Qual é a primeira bênção? Está registrada no verso 10 e no verso 11. O anjo diz, verso 10: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo então diz àqueles simples pastores: não se assustem, não tenham medo, pois eu estou trazendo uma notícia nova, uma mensagem nova. Mas ela não é só nova, ela promove grande alegria. É uma mensagem que promove alegria. Esta é a primeira bênção que o nascimento de Jesus garante. Esta é a primeira bênção que a obra de Jesus garante, que o Evangelho anuncia e promove: a bênção da alegria. Jesus nasceu, e porque Jesus nasceu, a alegria brota. Uma nova realidade neste mundo de lágrimas, neste mundo de pecado, neste mundo caído. Algo novo acontece, a alegria brota, a alegria nasce. Jesus nasceu. Veja então que no versículo de número 11, o anjo diz: por que é grande alegria? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos repetir o verso 11 bem forte? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi,
o Salvador, que é Cristo Senhor. O que eu vos trago é de grande alegria. Sabe por quê? Porque a promessa se cumpriu. Ele nasceu. Os profetas haviam dito que o Messias nasceria na cidade de Davi, na cidade de Belém. E o Deus fiel, que desde Adão havia prometido que da semente da mulher nasceria em Belém, da descendência de Davi, o prometido nasceu, a promessa se cumpriu, a escritura se realiza, é alegria, porque servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que é fiel, nele não há engano, nele não há confusão, nele há verdade. Ele prometeu alegria, ele prometeu salvação, ele prometeu redenção, através de Jesus Cristo, e a alegria se manifestou quando o menino nasceu. É grande alegria, porque temos uma palavra verdadeira, de um Deus verdadeiro e pessoal, que revela a sua verdade, e a sua verdade se cumpre. É alegria, porque a profecia se cumpriu. Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias. Jesus Cristo é a realização de toda a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, ele é o amém de Deus, ele é o assim seja de Deus. Deus fala, Deus promete, e Jesus diz: amém, assim seja, eu realizo, eu cumpro, louvado seja o nome do Senhor. É alegria. Em segundo lugar, ele diz que a alegria, deixa eu voltar aqui que a Bíblia fechou. Abra também sua Bíblia, no 2, versículo de número 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Irmãos, cada frase é preciosa. Ele está explicando a natureza da alegria, porque é nova e é alegre, porque ele nasceu na cidade de Belém. Mas quem é que nasceu na cidade de Belém? O Salvador. O nome Jesus significa aquele que salva. Ele é Salvador, porque através dele vida eterna é garantida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não diz o texto terá a vida eterna, João 5:24, tem a vida eterna, porque a vida eterna é uma dádiva dada a nós pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o garantidor da vida eterna, vida abundante, vida perdoada, vida reconciliada com os céus, vida liberta da morte. Natal, Jesus Cristo, o Evangelho anuncia a bênção da alegria, e a nossa alegria primordialmente, essencialmente está centrada em Jesus, porque em Jesus a vida eterna, em Jesus a salvação, em Jesus a perdão de pecados, em Jesus nós podemos tomar a água viva. É isso que ele disse à mulher samaritana: se você continuar tomando desta água, você vai ter sede. Essa água desse poço, deste mundo, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo tem para dar não satisfaz, não traz contentamento real para a alma. Mas aquilo que Jesus oferece, a sua salvação, a sua poderosa palavra, o seu Santo Espírito, traz contentamento para a alma, alegria para a vida e satisfação real, que as coisas deste mundo não podem produzir e jamais produzirão. A alegria, porque a profecia se cumpriu. A alegria, porque Jesus veio nos resgatar, nos reconciliar, nos livrar da morte, purificar nossa vida, alimentar nossa alma. Ele é o pão que desce do céu. Ele é o pão vivo que nos liberta da fome espiritual, nos dando vida e vida em abundância. Verso 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Ele é o Salvador. Ele vai juntando título a título para descrever quem é aquele que nasce. Ele é o prometido, ele é homem, mas ele é também Deus, porque ele é chamado de Senhor, Kyrios. Ele é Cristo, ele é o verbo de Deus. Ele, tendo
como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, ele que tendo a forma de Deus, a essência de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E como homem, morreu como um escravo, pendurado numa cruz, para garantir a salvação verdadeira a todo aquele que crê. É alegria, porque o Cristo chegou. Cristo, irmãos, é um título que significa em hebraico Messias, que traduzido significa ungido. Ele está dizendo, o ungido, o enviado chegou. E o enviado é da descendência de Davi, mas é também Senhor. É 100% homem, é 100% Deus. Duas naturezas numa só pessoa. O mistério, o milagre maior. A encarnação do verbo de Deus. Ele é ungido. E como ungido, ele vai realizar o ministério de profeta, revelando plenamente a palavra de Deus. Ele vai, como ungido, ele vai realizar o ofício de sacerdote, sendo ele o sacerdote e a própria oferenda. E como ungido, ele também é rei. Jesus Cristo, ele abarca em si mesmo, de maneira suficiente e poderosa, os três ofícios apresentados no Antigo Testamento. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Ele chegou para nos reconciliar com Deus. Ele chegou para garantir perdão de pecados. Ele chegou para nos tornar justos aos olhos de Deus. Ele chegou para nos fazer herdeiro dos céus. No mundo de tantas lágrimas, de tanta má notícia, temos uma boa e nova e alegre notícia: Jesus nasceu. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto nos apresenta outra bênção. A primeira é a alegria, a segunda é a glória de Deus. Veja o que diz o versículo 13: e subitamente apareceu com o anjo a multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: o que é que os anjos disseram? Glória a Deus nas maiores alturas. Só essa primeira parte, mais uma vez. Glória a Deus nas maiores alturas. O que é que eles anunciaram? O nascimento de Jesus. Então eles estão afirmando que o nascimento de Jesus manifesta a glória de Deus. O nascimento de Jesus manifesta a glória de Deus. O nome de Deus está sendo glorificado nas maiores alturas no momento em que Jesus está nascendo. O nascimento de Jesus manifesta a glória de Deus. Mas, irmãos, observemos que maneira misteriosa Deus está manifestando a sua glória. Deus está manifestando a sua glória com um bebezinho nascendo num lugar muito humilde. A glória de Deus não está no palácio. A glória de Deus não estava no templo. A glória de Deus estava numa espécie de gruta, onde os animais comiam, uma manjedoura. Deus manifesta a sua glória de maneira misteriosa. Deus manifesta a sua glória trilhando o caminho da humanidade, da humildade, da manjedoura. Aonde está essa tão excelsa glória? A excelsa glória de Deus está sendo manifestada no caminho da humildade, da manjedoura, da humildade frágil daquele bebê. A glória de Deus se manifesta de maneira poderosa, de maneira sábia, de maneira humilde. Por isso que diz: os anjos cantam glória a Deus. Esse Deus que está invertendo a lógica deste mundo. Para o mundo a glória está nos palácios, na riqueza, no brilho do ouro. Mas Deus resolve manifestar glória numa manjedoura. O menino não estava deitado num palácio, nem sendo servido por vários servos. Veja o que os anjos vão dizer àqueles pastores no verso 12.
E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em panos e deitada a criança estará enrolada em faixas, em panos, deitada numa manjedoura. E naquele lugar, humanamente falando, tão insignificante, tão simples, Deus está manifestando a sua glória. Aquele que é o Senhor nasceu em uma manjedoura, humildade e humanidade. Jamais, irmãos, imaginaríamos que aquele que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nasceria numa manjedoura. Mas Deus escolheu o caminho da humanidade e da humildade para manifestar a sua glória. Isso deve nos levar ao discernimento, de entendermos aonde a glória de Deus se manifesta. Às vezes aquilo que os nossos olhos acham glorioso, né? Glorioso, às vezes Deus não está dando nenhum crédito. Isso nos faz entender o que significa o lugar da glória de Deus. Os anjos estão encantados com a sabedoria, com o poder, com a glória de Deus. Mas a terceira bênção que nós observamos no texto, a primeira é alegria, diga alegria. A segunda, a glória de Deus. A terceira, ainda no verso 14, na segunda parte, é a paz. Ele diz, vamos ler todo o verso: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Portanto, os anjos anunciam que o nascimento de Jesus promove paz. O nascimento de Jesus promove paz, porque através de Jesus nós seremos reconciliados com Deus. Se é paz que é dada a nós através de Jesus, significa dizer que nós estávamos em guerra. A Bíblia, irmãos, é muito clara para descrever o estado da humanidade sem Jesus. Sem Jesus é rebelião, sem Jesus é inimizade, sem Jesus é guerra. O pecado em nós promove um estado de rebelião contra Deus. Essa é a realidade que a Bíblia revela sobre o estado da humanidade sem Cristo. Não há paz sem Cristo, não há reconciliação sem Cristo, porque o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos tornou inimigos de Deus. Paulo diz isso muito claramente em Romanos capítulo 5. Mas a boa notícia que os anjos apresentam é que a paz se estabelecerá através do príncipe da paz, Jesus Cristo, através de sua vida, de sua obra perfeita na cruz do Calvário. Seremos reconciliados, teremos paz com Deus, as barreiras serão desfeitas, os pecados serão perdoados, as mágoas serão retiradas, os impedimentos serão desfeitos, e nós teremos agora acesso à presença daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, glorioso, poderoso, e nós podemos, por intermédio de Jesus, nos aproximarmos deste grande Deus e chamá-lo Abba, Pai. Pai, Tu me ouves, Tu me atendes, Tu me acolhes, Tu me abençoas, porque através de Jesus temos paz. Conforme Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ele diz que é paz a quem Ele quer bem. Paz a quem Ele ama. Paz a quem Ele conhece. Conforme Paulo vai dizer lá em Romanos, em Efésios 1, Ele nos amou, Ele nos conheceu, Ele nos quis bem antes da fundação do mundo. Alegria, glória e paz é o que Jesus promove na vida do povo de Deus. Diga amém, meu irmão. Você precisa de alegria? Jesus concede alegria. Você precisa de paz? Nele a paz verdadeira. Agora, irmãos, em segundo lugar,
Eu gostaria de mostrar a segunda parte dessa narrativa, neste parágrafo, porque de um lado nós temos o anúncio da mensagem dada aos pastores pelos anjos. No outro momento a gente tem a recepção dos pastores. Como é que eles receberam essa mensagem? E isso torna-se um modelo para nós. Não basta ouvir a mensagem, não basta saber das bênçãos que Jesus garante. A pergunta é: como eu e você temos reagido? Como eu e você temos recepcionado esta mensagem? A mensagem nos chama à ação, à reação. E é o que nós vemos aqui. Esses pastores, irmãos, eles recepcionam essa mensagem de 3 maneiras. Primeiro, no versículo 15 e 16. Ao ouvirem esta mensagem tão extraordinária, tão sobrenatural, sabe o que eles fazem? Eles creem. Eles acreditaram que Deus estava intervindo, agindo na terra, cumprindo promessas, trazendo salvação, enviando vida, alegria e paz. Eles creram na mensagem. É o que diz o verso 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros. O que é que eles disseram? Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Quais foram os acontecimentos que o Senhor deu a eles conhecer? O que está no verso 12. Haverá um sinal, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em uma. O que é que eles fizeram? Foram até Belém. Eles creram que Deus estava agindo de maneira sobrenatural, poderosa, sábia, gloriosa na terra. Eles creram na palavra, eles creram na promessa. Eles não desprezaram, eles não rejeitaram, eles não chamaram de tolice a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Eles não se mantiveram na mesmice, eles agiram com convicção, com fé. Eles confiam que esta palavra procede realmente de Deus. E eles então vão ao encontro, verso 16, leia comigo. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Como Deus falou, assim aconteceu. Eles foram ao encontro. O anúncio da mensagem, irmãos, nos chama ao encontro. Não basta ouvir, não basta crer, é preciso encontrar-se com esse Jesus. Eles disseram: nós vimos, nós ouvimos a mensagem do Evangelho nesta manhã, nos chama a crer na palavra, a ouvir com fé e a experimentar de maneira viva e real este encontro espiritual com Jesus vivo que está neste lugar, por intermédio da sua palavra e de seu Santo Espírito. Eles se encontram, eles tiveram experiência, eles creem, eles confiam na palavra. Jesus nasceu na história. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Mas Ele também precisa nascer para nós. Por isso que o verso 11 diz assim: é que hoje vos nasceu. É verdade. Ele nasceu na história. Ele nasceu em Belém. É um fato histórico, mas essa realidade objetiva, ela tem que ser subjetivamente experimentada na minha alma. Jesus nascendo em mim, as bênçãos do Evangelho sendo desfrutadas na minha alma, na minha vida, de perdão, de alegria, de esperança, de salvação, de reconciliação em Cristo Jesus. O primeiro ato foi a fé, o crer na mensagem. Eles creram e foram apressadamente desfrutar desta realidade sobrenatural. Segunda atitude dos pastores está no versículo de número 17.
E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Primeiro, a experiência pessoal. Primeiro, crendo e experimentando de maneira real. Depois, proclamando para os outros que estão em guerra, que agora há paz, o menino nasceu, que estão em depressão e angústia, que há alegria porque o menino nasceu, que há glória de Deus, que há adoração genuína, que há possibilidade de culto real na presença de Deus, porque o menino nasceu. Jesus veio ao nosso encontro para garantir as bênçãos do reino de Deus. É preciso ouvir, é preciso crer, é preciso experimentar de verdade na alma, na vida. Mas é preciso também nos levantarmos no poder do Espírito, como divulgadores desta mensagem, como testemunhas dessa mensagem de vida, alegria e esperança. Deus te levanta, Deus te chama. Estes homens, irmãos, não eram intelectuais, filósofos, eruditos, eram trabalhadores noturnos. E havia um certo preconceito com esta profissão. Mas eles foram, olha a lógica do reino de Deus. Os primeiros missionários registrados no Novo Testamento foram simples trabalhadores noturnos. Deus pega os que não são para confundir os que são. E na verdade todos nós somos vasos de barro. Porque a excelência da glória, do poder e da beleza não está no vaso. Está no conteúdo que este vaso precisa carregar e divulgar. É o Evangelho, é Cristo Jesus, o príncipe da paz, o Senhor da vida, o Emanuel. Eles divulgam. Divulgue aquilo que você experimentou. Que a sua vida seja um outdoor. Que os seus lábios se abram para proclamar que a esperança, que a salvação, neste mundo de desespero, de angústia, de morte, de assassinatos, de suicídios, há uma boa nova, há uma boa notícia de alegria, paz, reconciliação, Jesus Cristo. Na medida que a gente divulga, irmãos, haverá duas reações. Sempre foi assim, sempre será. E o texto nos mostra que diante da divulgação deles, houve aqui duas reações. No verso 18, diz assim: todos os que ouviram ficaram o quê? Admirados das coisas referidas pelos pastores. A primeira reação é a admiração. Mas é preciso reagirmos de maneira mais espiritual. Não basta apenas nos admirarmos. Tem gente que ouve, se admira, se arrepia, acha bonito. Mas se admirar, somente se admirar, não basta. É preciso fazer como está registrado no verso 19. Veja o que diz o verso 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Não basta se admirar, achar bonito, é preciso guardar no coração. Escondi as tuas palavras no meu coração, que estas palavras estejam no interior da tua existência, no mais profundo do teu ser, promovendo bênçãos sobrenaturais, extraordinárias, que só a presença de Jesus é capaz de efetuar na nossa vida. Faça como fez Maria, não só se admire, ache bonito, guarde no coração e diga: Senhor, que estas palavras estejam no meu coração, fortalecendo a minha alma, sustentando a minha vida, alegrando-me mais e mais em Ti. Porque mesmo diante das circunstâncias difíceis, decepcionantes, quem tem Jesus no coração, quem tem esta palavra de vida e de poder, está sempre firme e alegre no Senhor. E por último, a terceira e última reação deles. Primeiro, eles creram e experimentaram. Segundo, eles se tornaram missionários, divulgadores, evangelistas. Terceiro, eles terminam glorificando e louvando a Deus. Eles estão voltando para casa. Eles continuam sendo pastores, trabalhadores noturnos. Eles não enriqueceram. Na perspectiva econômica e social,
Nada havia mudado, mas eles tiveram um encontro com Jesus. E mesmo que na perspectiva econômica e social nada mude conosco, tudo muda no coração, na mente, na vida. Eles voltam, não mais reclamando, murmurando, eles voltam adorando, glorificando. Eles agora não só são trabalhadores noturnos, pastores de ovelhas, eles são agora verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus não quer que sejamos apenas o que somos profissionalmente. Jesus quer nos levantar como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Somos mais do que fazemos nesse mundo, somos mais do que nossos títulos, nossos ofícios, nossa posição social. Somos o que somos em Cristo Jesus. Adoradores. Mesmo que pastores ou trabalhadores noturnos, ou trabalhadores do palácio, ou trabalhadores de onde quer que seja, o mais importante é saber: eu experimentei um encontro com Jesus. A minha alma está alegre, porque Ele é o príncipe da minha vida, o Senhor da minha alma, o perdoador dos meus pecados, o reconciliador da minha existência, o garantidor da minha esperança. Eles voltam adorando. Voltaram, verso 20. Então os pastores, glorificando e louvando a Deus, pelo quê? Por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Eu gosto sempre de citar aqueles salmos hinos que diz assim: conte as bênçãos, diga quantas são, e verás surpreso quanto Jesus já te fez. Nele há alegria, nele há perdão. Ah, pastor, mas está tão difícil a profissão, o meu lugar de atuação. Eles continuavam trabalhadores noturnos, mas cheios de alegria e louvor nos lábios e no coração. Adore ao Senhor, agradeça. Nós temos ouvido nesta manhã boas novas, irmãos. Elas são as mesmas, elas não mudaram, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu. Sua vida e sua obra garante salvação, alegria no coração, paz. Alegre-se por tão grande salvação. Mostra esse mundo de depressão, de angústia, que há esperança. Que você seja eu vou usar essa expressão novamente, reverendo André, que você seja um outdoor da alegria em Cristo Jesus. Neste mundo de tanto desespero, irmãos, a situação está cada vez pior, porque sem Jesus não há esperança. Mas que possamos divulgar estas maravilhosas notícias com os nossos lábios e com a nossa vida. E você que tem ouvido essa palavra, esse evangelho, irmãos, tem sido pregado ao longo de anos aqui, 103 anos, que por misericórdia de Deus, Deus levantou esse púlpito nesse lugar e tem sustentado para que esse lugar seja um lugar de pregação fiel de Jesus, do evangelho. Você tem ouvido de pastores simples, o simples e puro evangelho. Não só se admire, não só ache bonito, faça como fez Maria, guarde no coração e peça que esse evangelho transforme mais a sua vida, de dentro para fora, e que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor seja um encontro vivo e constante por Cristo Jesus em nossas vidas. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por sua palavra. Deus bondoso e fiel, é a tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração iluminado pelo teu Espírito, como tu deste àqueles pastores, que possamos recepcionar estas verdades com fé, com fervor, com experiência, Senhor. Que nós não só saibamos de ouvir falar, mas que possamos saber por experiência viva das bênçãos do teu evangelho em Cristo Jesus. Levanta-nos como um povo que divulga essa mensagem. Levanta-nos como um povo que te adora com perseverança. Ajuda-nos, sustenta-nos. E aqueles que estão aqui nessa manhã, que ainda não tiveram esse encontro contigo, Senhor,
promove salvação nesta manhã, promove perdão de pecados, promove paz, promove alegria, opera com poder, Santo Espírito de Deus. Glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor.